Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar o que você pode aprender sobre processos de aprendizagem com o episódio que teve da CrowdStrike, uma empresa de segurança ultra famosa aí, mundialmente falando, que gerou ali, né, que fez uma atualização com uma falha dentro ali do seu processo, que gerou, né, deixou um monte de sistema fora do ar, paralisando um monte de serviço importante mundo afora, beleza? Então, eu não vou focar no problema em si ali, que já tem um monte de gente falando sobre isso na internet, mas eu quero focar com você no que você pode aprender com o que as pessoas estão falando na internet sobre esse problema. Beleza? Então, eu separei aqui um arquivo de texto, colocando aqui uma sequência de eventos para te mostrar uma parada. Se liga só. Aqui, né, eu vou compartilhar, mas aqui tem vários links que eu considero que são importantes. O que aconteceu? Teve um tweet que é o primeiro tweet aqui, né? Nessa seção que eu chamei de Zona Perigosa da Internet, beleza? Que tá com 23 milhões de views. E nesse tweet, a pessoa que tweetou isso, ela explica a partir de um arquivo de log, né? Em função de um erro que aconteceu na máquina Windows, que supostamente recebeu a atualização lá da CrowdStrike, e a pessoa começa a falar sobre a parada. Então eu quero te contar, né, o que é que eu acho que pode acontecer e o que é que eu acho que você tem que tomar cuidado. Nesses dois primeiros links estão as explicações oficiais aqui da empresa. Então, nesse primeiro aqui, você tem aqui, né, uma explicação oficial da empresa falando sobre o incidente, né? Aqui tem uma atualização, aqui é explicado, né? Aqui tem uma fala, né, da pessoa que é a CEO aí da empresa. Só para deixar claro, eu não manjo de segurança, né, em níveis além do básico, não conhecia essa empresa antes, só para deixar registrado, então eu estava fora da bolha e conhecia essa empresa, é uma empresa bem cotada na Bolsa de Valores norte-americana e por aí vai. Não manjava, até porque eu não tenho ação, beleza? Para ser bem sincero. Então, né, tem aqui uma explicação e aqui entra, né, os detalhes técnicos. E aqui nos detalhes técnicos tem aqui um link para um post de blog da própria empresa, beleza? Eu já vou nele. E aí explica algumas coisas e fala aqui, né, rapidamente da falha, né, que a falha, que a empresa aqui, né, a CrowdStrike, identificou que o que gerou essa falha aqui, né, foi um deploy que ele fez, que eles fizeram, né, que foi revertido ali, né, foi mais ou menos ali no intervalo, se eu não me engano, de uma hora ou algo assim, né, para fazer a reversão da parada. Então, fala aqui desse arquivo, né, o C00.sys, 291.sys, na hora que a versão problemática foi essa daqui, e aqui já era a versão com a correção. E aí, vou tirar aqui, vou voltar. Aqui você tem, né, o outro texto com a explicação um pouco mais técnica. Ele fala aqui, né, o que aconteceu, o impacto, fala aqui de um arquivo de configuração e tal, né, que é chamado no Windows de Channel Files. E aqui ele explica, né, com os detalhes técnicos o que aconteceu, pelo que eu entendi, dado a minha ignorância. O que eu entendi foi que nesses arquivos entra ali uma determinada lógica para avaliar um tipo de conteúdo que atravessa aí, né, o sistema operacional do Windows. Eles vão atualizando, né, essas lógicas para conseguir proteger de alguma maneira as máquinas. E uma dessas lógicas que subiu na atualização tinha uma falha, e essa falha, né, gerou esse crash aí no sistema, né? E ele explica aqui, né? Ele bota aqui um sublinhado dizendo que they are not kernel drivers, porque teve lugar falando, né, que era um driver, que o driver rodava, né, com a permissão XPTO, e quando aquele driver falhava, aí tinha que crashar, né, o sistema como um todo e tudo mais. Ele explica aqui, né, que não era isso. Mas de novo, eu não tenho conteúdo para discutir esse tipo de detalhe, né, uma área que está mais distante. Aqui, entretanto, o tema que eu quero continuar falando aqui continua sendo importante, que é o que você pode aprender para suas próximas jornadas de aprendizagem com isso. Aqui ele explica um pouco, né, não entra ainda no detalhe. Fala aqui, né, do Channel File 291, e aí explica aqui um pouco, fala aqui de como você pode resolver, e fala aqui, ó, sobre a causa de análise raiz, né? Então, we understand how this issue occurred, and we are doing a thorough root cause through, né, sei lá como pronuncia, root cause analysis
to determine how this logic flaw occurred. Então ele fala aqui, né, que está fazendo análise, por aí vai. Aqui é a primeira coisa. Quando você pensa na jornada de aprendizagem e você escolhe fontes teóricas, né, para você, enfim, né, descobrir o que fazer, né, como é que supostamente é a maneira mais eficiente de fazer algo. Eu sempre falo que a teoria é importante para o que você quer aprender, porque a teoria, quando bem selecionada, ela vai te mostrar a maneira mais eficiente, supostamente ali, né, de fazer o que você quer fazer. Então, você quer estudar para manjar mais de uma determinado framework, a documentação do framework, o código-fonte do framework, me parece que são as melhores fontes teóricas no sentido de confiabilidade. Ali, você vai encontrar informação que tem supostamente um grau de confiança alto, te mostrando como utilizar aquela tecnologia da melhor maneira possível. Se você quer entender um pouco mais do problema da CrowdStrike, a fonte de confiabilidade mais alta, para mim, é, nesse momento, o que está no site da empresa. Pelo que eu entendo, né, o código não é open source, a gente não consegue saber no detalhe ali a parada. Então, tem que continuar esperando aqui, né, mais informações para que a gente consiga, né, interpretar essas informações e aí começar a ter as análises sobre esse fato. Então, aqui para mim, essa é uma parte muito importante. Qual que é a fonte de maior confiabilidade? É essa daqui. Qualquer coisa que apareça para você, para além disso, para mim, quando eu penso na jornada de aprendizagem, começa a entrar na especulação. E eu vou te mostrar como entra na especulação. Teve esse tweet aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui. Teve esse tweet aqui, beleza? Todos os tweets que eu mostrar aqui, eu não conheço nenhuma das pessoas, só para deixar registrado. Beleza? Eu não seguia nenhuma das pessoas e por aí vai. Então, entrou aqui, né, o Perpetual Maniac, botou aqui um CrowdStrike Analysis. It was a null pointer from the memory unsafe C++ language. Então, fala aqui, né, que foi um null pointer da linguagem. E como essa pessoa é um profissional, é um programador, né, profissional com C++, deixa eu te explicar esse dump aqui, né, stack trace dump for you. Então, percebe que aqui começa. A pessoa, o tweet aqui, né, foi escrito não tem, talvez eu esteja perdendo algum detalhe aqui no inglês, mas não tem nenhuma coisa do tipo, olha, eu acho que baseado nisso aconteceu essa parada. Não é isso que está aqui. O que está aqui foi isso, e como eu sou uma pessoa que manjo muito deste assunto, deixa eu te explicar para você o que aconteceu. E aí eu falei, beleza, né? Deixa eu ver a thread. Aí eu fui na thread inteira. Aqui, ó. Fui vendo cada coisinha que foi explicada e tudo mais. Né? E aqui vem aqui, ó, uma parte importante, né? If the programmer had done a check for null, or if they used modern tooling that checks. Aqui me salta uma coisa que é importante, que é assim. O problema que aconteceu me pareceu muito grave. De vez em quando, um problema grave pode ter sido gerado por algo que era simples ali, né? E se era simples, era até fácil de resolver, né? Nem tudo que é simples é fácil de fazer, né? Se eu te pedir assim, olha, eu preciso que você, sei lá, corte 10 mil pés de cana, é algo que é simples, né? Você vai lá, vai cortar o pé de cana, mas 10 mil vai te dar trabalho, vai ser trabalhoso ali de fazer, vai ser difícil de fazer. E tem, eu acho que eu gosto sempre de separar, né? Fácil, difícil, simples, complexo. Pelo menos na minha análise, eu entendo que simples e complexo tem a ver com a quantidade de elementos que compõem determinado assunto e o quão vai ser duro para você, né, entender aquilo. Então, supostamente, quanto mais complexo, mais difícil de você entender como lidar com aquilo. E aí, de uma vez que você entende, talvez você consiga achar uma solução que seja fácil para lidar com aquela complexidade, né? Então, eu gosto de brincar com isso. Aqui parece que tinha uma solução fácil para um problema que pareceu complexo. Eu geralmente desconfio de soluções fáceis para problemas complexos, né? É só um alerta. De vez em quando não é mesmo. De vez em quando o problema não é tão complexo quanto parecia que era, logo a solução tende a ser, né, uma solução que é simples e fácil de ser implementada, ou de vez em quando o problema é complexo, a gente acha que a solução era simples e fácil e a gente estava achando errado. Então tem essa parte aqui, né? Aqui também uma galera, né, na internet começou a falar, né, olha, então aqui, né, percebe que
se você tivesse testado mais, parecendo que quando você faz teste automatizado de software, você vai cobrir todos os possíveis problemas. Então, óbvio que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Eu gosto de falar, né? Quando você escreve software, você tem um desejo e uma certeza. O desejo é que seja útil, a certeza é que tem bug. Então, você testa de maneira automatizada e você tem uma bateria de qualidade para tentar maximizar a descoberta, né, de bugs antes do deploy. Mas por mais mestre ou mestra que você seja nesse assunto, não importa a área de atuação que você tenha, não existe software que entra em produção sem bug. Você pode usar todas as ferramentas que você entende que existe no planeta Terra. Eu, pelo menos, não acredito. Não me identifico com essa linha de pensamento. E aí começa aqui, né, e tal. Só que nesse tweet tem essa parte aqui que é importante, né? Eu não sei, eu confesso que eu não lembro disso daqui no Twitter, mas deve ser porque eu uso menos o Twitter do que eu deveria. Mas apareceu esse box aqui falando, né, que as pessoas leitoras adicionaram um contexto, né, que outras pessoas talvez queiram saber. E aí tem uma pessoa questionando a afirmação do tweet. Esse tweet recebeu é, aqui, né? Só pegar aqui o tweet original mesmo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mas é tipo, aqui, ó. Perdão, me passei, ó. 23 milhões de views. Pô, é view pra cacete, viu? 23, quer dizer que gerou muita curiosidade. E aí você entra aqui, eu vou entrar aqui agora com você, que é esse link aqui. Então, esse tweet, o primeiro tweet explicou, né, que a origem tinha sido NPE, dá uma explicação detalhada, né? E aí acho que é importante falar isso, né? Se você não entende nada, como eu, talvez aqui, a gente já acha que é verdade, né? Então, e aí tem esse lance de, pô, deixa eu ver outras versões da história. Acho que isso é importante quando você vai estudar alguma parada, né? Apenas uma fonte teórica pode ser perigoso para você, beleza? Para você formar uma opinião, né? Ou ter apenas uma história, a não ser que você esteja aprendendo uma tecnologia. Aquela tecnologia tem uma fonte teórica de confiabilidade máxima declarada, que é, por exemplo, a documentação ali, né? Ou até o próprio código-fonte, se você quiser considerar o código-fonte. E aí, realmente, todas as outras parecem complementos em relação à principal, porque você quer, né, fontes que sejam mais fáceis de serem consumidas, que estejam escritas de maneiras mais interessantes. Mas quando é um problema como esse e tudo mais, né, ou uma teoria, ou uma parada que você quer fazer que não tem uma entidade máxima que fala sobre aquilo, é sempre importante, né, você misturar múltiplas, né, pelo menos na minha opinião. Então, aqui, né, aquele é feito, na minha opinião, o chat GPT também, né, a pessoa fala como se ela estivesse manjando. E quando você acha que manja, você fala como se manjasse de fato. Por mais que você eventualmente esteja falando uma coisa equivocada, né? Então, não só essa pessoa que tweetou, não sei nem se ela falou uma coisa equivocada mesmo, né? Vou só te mostrar aqui os perigos. Mas eu também passo por isso, obviamente, né? Quando você acha que sabe, você fala como se soubesse. Não tem muito como escapar. Aí vem esse daqui, ó. O outro tweet questionando a parada aqui, ó. Ele já começa tacando pau, né? Eu também não sei quem é Tavis Ormandi. Esse tweet estranho recebeu mais de 25 mil retweets. A pessoa que escreveu, né, soa muito confiante, usa um monte de jargão, né, e tudo mais. Só que existem algumas bandeiras vermelhas. E aí a pessoa começa a explicar aqui a parada, né? Começa a explicar. E, de novo, eu fui acompanhando para tentar entender minimamente aqui, né? E aí ele já começa aqui a questionar, né? Que ele acha que o autor, não sei, né? O que significa exatamente conflated, mas cito aqui, né? Stack Tracing Mini Dump. E aí ele fala aqui, né? Que ele só olhou aqui, né? Para um registro aqui da exception e concluiu que era um no pointer, já questionando a parada. Aí continua aqui, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, um dos meus filhos está chorando nesse momento, mas tá tudo bem, entre aspas, sentindo que ele está sendo cuidado. Aí ele começa a falar aqui que fez os testes e por aí vai, e tem uma hora aqui que ele vai citar outra pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar essa outra pessoa. Ai, não tô aqui. Aqui, ó. Ele fala aqui assim, ó. It's amusing to me that Patrick, who actually knows what he's doing. De novo, né? Acho que é uma cutucada no primeiro ali.
fez também uma análise e tudo mais. E aí eu fui achar esse outro tweet, deixa eu mostrar pra você, que é esse daqui. Aqui, ó, Patrick Wardle, sei lá o que. E aí a pessoa vem aqui explicando, né, patati, patacular, explicando, vem explicando aqui, ó. Aí ele explica tudo. E aqui no final ele fala aqui, ó, an update from CrowdStrike confirms our analysis. E aí ele vem para cá. Então, fala que não é, mas é um arquivo de fala que não é um kernel driver, é um arquivo de configuração. Triggered a logic error e por aí vai. E aí ele entra aqui, né, um pouco no detalhe e aí meio que fecha na minha opinião, né, fecha esse circuito aqui, né, que eu fui investigando e tudo mais. E aí no início de tudo tem esse tweet aqui de esse Shani Koara, que ele fala aqui, né? This CrowdStrike issue seems to be an issue with addressing invalid memory space. Que provavelmente foi de onde? Esse aqui foi o primeiro tweet que trouxe o print, pelo menos que eu vi aqui no fluxo. E provavelmente foi o que trigou o tweet inicial da análise do NuPointer, né? E de vez em quando pode até ter gerado um viés aqui, né? Aqui, ó, with address invalid memory space, aí beleza. Então já sumiu que isso daqui era verdade. E aí continua a partir dali, né? Mesmo sendo uma pessoa experiente naquilo e tudo mais. Então eu quis mostrar tudo isso aqui para você, para de novo, né, incentivar você quando estiver na jornada de aprendizagem, quando for pensar em fontes teóricas e tudo mais, você ir a fundo na sua investigação, né? Ter múltiplas fontes, você analisa uma contra a outra, né, para ver se está rolando algum tipo de convergência, se está rolando divergência, se está rolando divergência, por que está rolando aquela divergência? Será que alguém entendeu alguma coisa errada? Será que são simplesmente pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa e tudo mais? Então, eu quis fazer essa brincadeira aqui para de novo, né, para alertar, para eventualmente nutrir você aí, né, com seus fluxos de aprendizagem e que você consiga sempre aprender da maneira mais eficaz possível, que é escolhendo fontes teóricas que de fato vão te levar, né, ao conhecimento que você precisa para aplicar aquilo no nível que você também precisa, tá bom? Mas por hoje era isso. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Mas era isso. Até a próxima.